Escola de luz. Mano, eu queria responder essa pergunta aí, boa, ó. pô. Fica à vontade. Tem muitas perguntas que a gente vai respondendo, ainda mais nesse formato de resposta, perguntas e respostas, né, que a gente vai respondendo, que a galera se sentindo aí, vai acompanhando, quiser ir cortando, né, vai ajudando, né, Sim, separar por sim. temas. Galera, Esse aqui mesmo, ó. Enquanto aí tem 17. Então, vocês 17 que estão aí, se sentirem de mandar pergunta, fica à vontade. Essa live é para isso, a gente vai fazer live para isso, para responder pergunta. E ao decorrer da semana também, se quiser vir aqui no canal ou nos grupos nossos do Telegram lá, principalmente o mais ativo que é o núcleo de inteligência lá, se quiser recortar perguntas que acham no Facebook, que acham no Instagram, que acham nas redes aí no próprio YouTube, para mandar pra gente ir respondendo, de vocês mesmos, a gente vai na medida do possível. A gente sabe que quando chegar num momento que a gente não consegue dali pra frente, a gente conversa com o Bob, a gente faz uma live no canal do Bob, aí ele posiciona, ajuda a gente a entender tudo aí. Ou mesmo coisas que a gente saiba e ele tiver no flow e tal, a gente grava juntos também, né? Sempre surge essas coisas também, né? Mas, então, eu queria responder esse aqui, ó, eu achei interessante, né? É um bom momento. Sobre Hélio Couto, né? A galera aí que não sabe, eu estudei muito Hélio Couto, né? Eu era conhecido como um dos carinhas que mais estudou Hélio Couto e pá. Até hoje o Bob de sacaneia de vez em quando, né? Até hoje. Então eu sei bem do trabalho, viu? Tem livros, já li os livros, etc. Já fiz ressonância. Aí tem uma pessoa falando que o Marley Chaves, né, fala, tem uma curiosidade, o professor Hélio Couto falava que nas palestras dele estava também sendo transmitida em outra dimensão, mas ali naquele lugar, de novo, que a gente sempre fala, né, é aquela coisa, o Hélio Couto, né, por ter muitos pacotes, né, ele é uma pessoa... Dá o exemplo do peixe da água. Ele é uma pessoa que está... beleza, depois você discorda sobre isso, ó. Ele é uma pessoa que sustenta o arquétipo, e ele manja muito de arquétipo, a gente pode... Pode não, eu sei que ele faz isso propositalmente, porque tem eu vou falar sobre o que, né? Mas tem um curso que ele fala, será que eu vou ter que vestir... Eu esqueci aquela roupa de monge, Gandhi. Será que eu vou ter que vestir essa roupa porque terno não tá de tanto, será que eu vou ter que... Então ele faz com um propósito, quer dizer, o Hélio Couto, ele sustenta o arquétipo do sábio, né? Tipo, já é velhinho, cabelo branco, e mais, professor, né? Óculos, e também respeitado na elite e tal, que é tipo terno, qualquer pessoa ali é respeitável. Coroa, cabelo cortadinho, de óculos, grisalho, de terno, ele quase 100% das vezes vai ser respeitado. Sim, então ele já conversa de cara usando esse arquétipo, e eu acredito que ele faz propositalmente, porque tem um livro, né, marketing de arquétipo, divulgando como fazer mais. Ele sabe resolver, ele ensina sobre arquétipo. Então, ele já se apresenta dessa forma, sendo um cara que domina a lógica ali para posicionar as referências para as pessoas poderem ser guiadas ali ou ter um entendimento. É um trabalho de coaching, né? É de coaching. Porém, ainda que ele fala muito de mecânica quântica, eu já percebi que ele mesmo, vamos supor que ele caiu num blefe de enxergar o mundo dele, ainda que o mundo é quântico, ele fala de infinitas possibilidades, ele pega essas infinitas possibilidades e diante dos pacotes que ele tem, e é muito, né, pacotes binários, momentâneos dessa vida, ele diz que lembra de outros, então ele pode ir acumulando, diante dessas informações que ele tem linearmente, ele acredita que o mundo é linear, diante de tudo que eu já assisti, dele, ver com o espiritismo que ele também gosta. Ele mesmo fala que eles vieram, que foi como Kardec tivesse passado o bastão para ele. Cada época um passa bastão. Então ele foi, o que acontece? O Hélio Couto, fazendo esses desdobramentos que ele faz, as projeções, a visão remota, ele vai fazendo isso e vai acumulando. Ele vai pensando, eu vou de lá, porque ele fala que para a pessoa entender tudo, despertar, tem que ir para o mundo espiritual. Sim. Só que ele não entende, não explica, porque o mundo espiritual é só ele constatando o que ele entende. Mesmo 7/12 notas, /12 cores, /12 momentos, /12 emoções. Então diante dessa consciência dele binariamente dizendo expandida, ele vai dando forma, ele é um ponto, né, uma tônica bem forte, que tanto que ele quer a ressonância dele, que vai salvar o mundo e tal, porque ele sabe que diante da palavra dele e aqueles demais acreditando, o que ele está falando é real. Então, o que acontece? Ele vai vendo esse mundo quântico e tal, esses seres que ele comunga, e ele não vai perdendo coerência porque ele consegue fechar. É difícil ele ficar esquizofrênico, porque ele bateu uma dúvida e fecha com a resposta dele. Resposta dele. Então, ele mantém um mundo ilusório, ele clona a realidade, e com esse clone da realidade, talvez ele mesmo acredite que é real, porque ele vai se mantendo diante do que ele é. Então, ele lida com o nosso espaço-tempo, com as demais pessoas, como se o mundo fosse de fato o mundo dele. Sim. Então, quando ele está dando uma palestra, ele fala que tem pessoas de outra dimensão assistindo, porque diante dessa visão que ele tem mediúnica, ele fica vendo seres, pessoas e tal, andando ali e tal, mas é só ele mesmo lidando
com o que ele entende e com o coletivo que ressoa com ele. Né? Então, em resumo, é isso. Quando ele fala que tem pessoas de outra dimensão ali, é naquele lugar mesmo. Porém, é o que eu acabei de explicar. É só como se ele estivesse plasmando toda a egrégora dele, a temporal, que ele sustenta aqui, naquele momento. Tentando convencer todo mundo. É como se ele estivesse trazendo toda essa bagagem dele e consciências, né? Todas essas consciências que ele acessou para aquele momento no espaço-tempo. Por isso que ele fala que é outra dimensão, né? Tá vindo gente de... porque ele separa por camadas. Ele vai acreditar que esse cara que morreu tem outras dimensões espirituais. Exatamente. É por isso que ele fala que tá em outras dimensões ali. Por quê? Se tá aqui, mas também tá lá, veio de uma outra dimensão. Se ele acredita que esse cara tá em outra dimensão, como ele consegue canalizar? Exatamente. Então, aí ele fica, de novo, mesmo que... Eu vejo que o Hélio Couto tem um pouco do quântico assim. Que o binário, né, ele é mais lento, ele tem essa densidade, enquanto quanto mais você vai vindo pro espírito, ele de fato é assim, mais ou menos, né? Quanto mais você vai vindo pro espírito, mais sutil você fica. Então, mais rápido. Só que eles não entendem que esse mais rápido, independente de rápido ou mais lento, é tempo e espaço. Sim. É só você lidando de novo com essas percepções. Para você ser quântico de fato e lidar com a realidade, você tem que eliminar as formas. Aí você vai lidar com o espírito mesmo, com a essência. Aí você vai perceber que tudo isso está querendo plasmar, que plasmou aqui, plasmou ali, é só ele lidando com ele mesmo, com a essência dele, para poder se alinhar num espaço e no tempo. E é assim que cada um vai sendo o que é. E ele fica meio nesse ponto Akhenaton, nesse ponto azul, porque ele tá ali, né? E é por isso que é a mesma coisa que Akhenaton fez lá e ele tá fazendo aqui, né? Que foi tipo, tinha um mundo ali, ele chegou e através da lógica ele pôs outro mundo. E só que ele tá fazendo o contrário agora, né? E através da lógica ele tá clonando, né? Um mundo. Sim. Ele quer desfazer todo esse mundo, você vê? O tempo inteiro ele quer desfazer todo esse mundo. O mundo ideal dele é o mundo que ele percebeu. É o mundo que ele percebe. E ele, como eles pensam que não existe e Deus, é por isso que ele não acredita no Deus, ele não acredita na coerência. É o Atom que ele fala. Ele não acredita na coerência como nós falamos e ensinamos e acreditamos aqui. Parece que quando você não acredita, mas não é bem isso que ele fala. Não é na coerência a coerência da palavra, eu digo a coerência que está em todas as coisas. Por quê? Na observação da natureza, que é o que o Bob sempre mostra pra gente, qual é a diferença assim, do Hélio Couto pro Bob, né, nesse quesito, né? É que o conteúdo, a forma que o Bob trouxe para nós o conteúdo, é que o Fred Oliveira comentou, eu não vou desculpa te cortar, mas o Fred comentou, né? Sempre ótimas análises relacionadas aos posicionamentos do Hélio. Esse cara aqui, eu sei que ele manja ele também, porque, enfim, eu sei que ele já estudou até cursos pagos do Hélio, o Fred Oliveira, da escola também. Sim, então ele sabe o que ele está falando. Ele falou que sempre ótimas análises relacionadas aos posicionamentos do Hélio Couto. Ele também é ótimo, ele sabe quais são os posicionamentos. Porque eu sei, ele já viu o caminho das palestras, tudo, já fez vários cursos recentes, pagos, então ele sabe. E se um cara que sabe está falando que sempre são ótimas análises, né? Então as pessoas novatas, que normalmente são as que criticam, para entender a credibilidade do que a gente está falando, né? Sim. E passando. Uma das principais diferenças do Hélio pro Bob em relação a isso é que, como o Leandro disse, o Hélio Couto ele pegou toda aquela informação que ele acessou no tempo, e ele percebeu e descobriu também a mecânica quântica depois, né, na vida dele. Quando ele descobriu, ele também percebeu que aquilo linkava, fazia referência com o mundo espiritual, outras dimensões, tudo mais. A primeira coisa, quando eu entendi, dissolvi ali, porque eu ficava na dúvida, eu falava, eu sinto o que Jesus fez, tal, os milagres, isso eu sinto que é real. Mas não é científico, porque a minha mente, a ciência da minha mente ainda é a ortodoxa. Mas quando eu entendi mecânica quântica, na mesma hora, agora eu entendi. O pessoal sempre compara, né? Nessa dele, ele... Pô, beleza, então cabe Deus, cabe espírita, cabe cristão, cabe... Aí ele falou, cabe todo mundo. Então, meio que... quando ele percebeu que cabia todo mundo, ele achou, e por que não está então todo mundo unido no mundo? Por que o mundo ainda não é do jeito que ele imagina que deveria ser? Aí ele criou, ele viu que existia uma informação que poderia reunir todo mundo. Eu penso que ele tenha pensado assim, ele viu, caraca, com isso tudo aqui que eu tenho, que eu consegui, eu fechei todas as brechas. Agora sim, a gente consegue alcançar a paz mundial. E aí ele entendeu o mundo quântico, ele sabe que diante só que ele que quer fazer, ele que quer ser o protagonista. Por isso que, tipo, o Hélio falou que a máquina do fulano não funcionava há tanto tempo. Tá. Aí o Hélio falou que vai funcionar, ele fala em terceira pessoa, né? O Hélio falou que vai funcionar, o cara apertou, funcionou. É porque ele, entendendo o mundo quântico, ele falou, vou criar um ser. Eu tô falando assim, ó, eu assumo a responsabilidade, né? Mas ele fala, não gosto de falar sobre minha ferramenta. Mas em resumo, a ferramenta dele é o quê? Por isso que ele pode dar em CD, em qualquer coisa. Ele entende que tudo, não como entendemos, né? Mas
da forma quântica física ele deixa uns espacinhos, eu não sei se é de propósito ou não, por isso que eu falo assim, que é meio abstrato esse lance do Hélio Couto, se ele tá de propósito ou não, porque ele é puro como vontade, a vontade dele é genuína. Então, é por isso que ele consegue fazer o que ele tá fazendo. Então a gente sabe que ele tá próximo de Deus. Deus me livra a gente falar que o contrário disso. Claro. E por ele estar próximo de Deus, ele tem um poder de criação alto, porque ele está criando a partir da pureza, da intenção. E ele já viu uma prática, por isso ele vai falando, eu descobri, eu sei como é que é, eu vou fazer. Ele viu, ele ia criando. Ele fala, é o momento Lúcifer. É o momento Lúcifer, da juventude de Lúcifer. Tem um vídeo do Bob que chama Hélio Couto e o momento, como é que é? E a juventude de Lúcifer, eu acho que nem é a juventude, é a outra parte, é o orgulho de Lúcifer. Orgulho de Lúcifer. É orgulho. Que ele falando que o Hélio Couto, nesse momento, né? Sim. De Lúcifer. E o bug do Hélio Couto, por que Deus é perfeito, né? Enfim, quando ele posiciona... acho que eu perdi. Quando ele posiciona as dimensões, ele posiciona e ele dá uma explicação do rádio no carro. E aquela explicação eu nunca esqueci. Porque caraca, é mesmo, tive aquele insight, caraca, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Se a onda tem algo, que ele fala, né? O povo talvez nunca viu, ele fala o seguinte, tudo é onda. Aí a pessoa fala, mas como você tem onda? É uma ondinha, uma ondona? Ele fala, não, a onda está em todos os lugares. Aí, para dar exemplo, eu falo, imagine o seguinte, você está no seu carro, a tantos por hora, aceleradão, 120 por hora, passa em túnel, passa em tudo e a música não para de funcionar. Esse é o exemplo que ele dá. Isso. A onda está correndo perto do carro? Mas e o carro de trás? Também não pode sintonizar na mesma onda que você, mas ele está lá atrás? Onde é que está essa onda então? Ela é meio que atemporal, espacial, né? Ela está em todos os lugares, em todo momento. O que a gente faz é manipular as frequências para poder. Aí é que tá. É o que eu chamo de a onda não é estática. Como eu vou dizer que é estática? Porque ela tá estática em movimento. É igual o Bob dá exemplo. Imagine uma fileira de formiga que fica girando, isso. Há várias formigas em movimento. Ela tá girando. Você pode olhar de longe, você vai ver até parada mesmo. Mas você olha de perto, você vai ver várias formigas correndo. Mas de longe é só um círculo. Aquela fila, ou aquele círculo de fila, ou uma fila, ela é estática. Ela tá ali. Você não pode falar que não tá. Tá ali. Tá, mas não constante. Só que em constante em movimento. Então é isso. E aí quando a gente manipula as ondas para enviar informação, que é o que a gente está fazendo inclusive agora, né, no YouTube, a gente está enviando. Por que a nossa fala está indo para lá? Porque a partir daqui o nosso aparelho está usando do espaço-tempo, né, colocando códigos ali que vão dar picos, né, de intervalos ali de picos de informação, de pacote de informação, para chegar até vocês. Então significa que a onda ela já estava, a gente usou ela para enviar uma informação. Então ela já é existente, ela é eterna. Sim. Né? É o que eu chamo de ondas escalares, né? Que é mais ou menos. Que é como a onda geral, né, que seria o vácuo quântico. E o Bob também explicou isso na última live, as separações de onda, aí você vai ter onda. Sim. Foi em tecnologia, né? Mas conceitualmente falando, é como se fosse realmente, por isso que ele dá exemplo de rádio, não é bem rádio assim. Mas consciencialmente falando, seria como se fosse. Você tem uma onda geral, que é o vácuo quântico, o espírito, o éter. Mas então, como o Hélio Couto ele entende essa questão do rádio e tudo mais, a gente sabe que entre uma frequência de rádio e outra, você pode definir uma frequência, mas, por exemplo, na AM, no lado AM, lá do rádio, não sei se é frequência, na banda AM lá, você tem, geralmente você vê que é uma rádio em cima da outra, porque a onda acho que é muito longa, então ela pega em muitos lugares, então vai vir sinal dos Estados Unidos, vai vir sinal de outros lugares. Vale a pena, ó. Eu falo que só tem de tanto a tanto, né, na rádio, por consenso, olha como é que eu falo, por consenso geral, porque ele poderia ser mais, é o que eu sempre falo das dimensões, mesma coisa. Quantas rádios estavam ali? Hoje tem canal no YouTube todo porque o povo vai entendendo isso. Quantas rádios, mano, aí você fala em tantas. Sim, então pra você ver a evolução, né, no YouTube, como é nuvem, quantos milhões de canais que não tem, quer dizer, se a gente sabe que tem vídeos com 2 bilhões de visualizações, acho que eles contam a visualização, mas eu acho que existe mais de 2 bilhões de pessoas com aparelho celular no mundo. Então são 2 bilhões de possibilidade em um canal. Qualquer um pode ir lá e criar um canal, ou 2 ou 3 canais. Então, se você, vamos supor, para a pessoa entender mesmo, tirou a imagem, tá só o áudio, por que a gente não pode chamar de uma rádio? Para eles entenderem. Então, todos os canais de YouTube... O Premium agora é isso, né? O Premium. Eu uso o rádio do televisão também, a televisão de caixa antes. Se era limitado, SBT, Globo, total, que limite. Depois foi lançando melhor tecnologia, foi aumentando os canais. Mas os canais eram, já vai até pelos donos do mundo e tal. Os canais já eram de quem poderia financiar e tal. Então você ficava limitado a aparecer, se quisesse aparecer no canal e tal, dessas pessoas que tinham... se você quisesse se publicar, se você quisesse ser famoso,
você dependia dessa forma desse pouquinho. de mídia. Hoje em dia, TikTok, Instagram, Facebook. Então, o consenso que eu falo é por consenso, poderia ser milhares. Já era esse sistema limitando essas possibilidades, mas não dá para segurar o quântico, ainda mais como são mordidos e tudo mais. Foi indo, né? Agora você tem os canais, de novo, pode ter bilhões. Eu acho que bilhões. O que eu queria dizer em relação ao Hélio, quando ele explica as dimensões, e talvez como entra na nossa cabeça, ainda mais explicando em relação à rádio, você pensa assim, porque a rádio digital é assim, você aperta 90,1, aí 90,2. Entre esse 90,1 e esse 90,2, tem algo. Tem, e muito. Tem um infinito. Tem um infinito. Uhum. Aí é que tá. A gente não atravessa esse infinito quando você muda de frequência, de realidade, entendeu? Uhum. Tem as misturas, os degradês ali, algo. Então, é o chiado do rádio, por assim dizer. É o chiado. Tem um chiado ali. Porque entre uma cor e outra, por assim dizer, tem os degradês, né? A gente sabe. E entre uma nota e outra, você sabe que tem a distorção ali, mas a gente sabe que tem as referenciais, que são as 7/12 com os sustenidos bemóis. Uhum. Mas existe algo entre uma e outra, mas o que soa para nós é a intensidade de uma e de outra. É a comparação entre uma e outra. Que é só se for repetir quântico, assim, um intervalo preciso de tom, semitom, tom, semitom. Muito bom. Se você não conseguir dividir certinho diante dessas referências exatas, por assim dizer, você não vai ter. Você mergulharia entre uma nota e outra. Você teria que ter aquela simplicidade de novo. Você precisa que elas se organizem para ter alguma coisa sólida. Sim, aí senão fica aquele fractal que aparece no YouTube lá, que fica uma coisa, e daí tá em ela de novo, aí quando dá zoom é ela de novo, dá zoom de novo. Ficar de infinito. Então você precisa posicionar e separar para ter uma dimensão. Outra. Então, nessa questão de dimensão. Aí quando a pessoa morre, fala, você vai e reencarna aqui. Puf. Aí a gente fala, a consciência é eterna. Se a onda é eterna, aquela frequência de realidade que você era, o que você é eterna também. Você já gravou o espaço-tempo com a tua existência. Então, e é na mesma frequência de onda que você sempre foi, que é a onda eterna, que poderia dizer que é a nossa característica, a nossa essência, que é a onda que está lá. Você, de vez em quando, essa onda é o superior. É como se a consciência e o corpo... É esquisito falar. Porque é muito abstrato, assim, né? E paradoxal, lógica, né? Porque qualquer coisa que a gente fale, por isso que você tem que ter um exercício de abstração, isso que a gente poderia pedir a mais. Eu sei da onde você ia falar, né? Porque se a gente for explicar exatamente como velho, vai ficar muito esquizofrênico. Aí a gente vai entrar em vários paradoxos. E se a gente explicar de uma forma didática, binária, a gente vai falar tudo. Aí vai binarizar, e de repente vai parecer que a gente tá falando besteira. Tá ligado? Porque vai ficar olhando de uma ótica. É igual, eu não sei o que você ia falar exatamente, mas é igual quando eu vou tentar dar exemplo de que seria, por exemplo, o eu superior e o ser eterno, que morre uma vez, sem você dizer que conecta o eu superior, e o passageiro. Eu ia dar exemplo esse dia mesmo que o Paulo estava falando, ele falou assim, seria como a gente jogando, vamos pôr um jogo conhecido, Super Mario. Sim. Você seria o eu superior, mas a pessoa já brisa no ser aqui, não pode, você é o superior. Você joga o personagem. Entendeu? Aí morre, você tá jogando, morreu, você tá aqui, morreu, mas você tá aqui, morreu. Até você perceber que você só tá jogando. Sim. Né? Seria tipo isso, mas aí as pessoas já pensam, não, mas aí esse aí que tá jogando, entendeu? Eles entram num loop. Imagina que quem tá jogando é uma criança, beleza, vamos lá, tem uma criança que tá jogando um jogo de um personagem, e ela se identifica tanto com aquele personagem que ela pensa que é ele. Esquece que aí morreu, ela sofre como se tivesse morrido, ela tem as sensações esquisitas que vem ali até a consciência se procurar de novo. Quando ela vê, ela tá aqui de novo jogando e outro personagem. Ela vai e escolhe outros caminhos para não morrer tão rápido. Ou então ela pensa que descobriu porque lembrou de alguma coisa. Depois ela no jogo Aí quando ela vai até o fim, até que ela, tanto que ela vive e acha que se identifica com cada vida dela, ela se identifica. Aí quando ela vê, caraca, peraí, olhando de fora aqui, eu sempre fui eu, e quem é esse que tá aqui atrás observando essas mortes e vidas? Caraca, tem um eu, caraca, então... Isso aí, outra coisa importante, isso aí que você falou, para as pessoas entenderem. O que seria se identificar? O Bob também já deu o exemplo do cara do cara que gosta de Tibia, né? Você poderia usar qualquer exemplo. Uma pessoa que quando morre, no negócio de reencarnação, para onde vai, se ela morre, na mente dela, por exemplo, ela só pensa em jogo. O mundo dela é um nerd, tá ligado? Tipo, nerd, assim, sem maldade. Eu não vejo nada mal em nerd, tem gente que faz bullying com nerd, né? Mas nerd é uma pessoa que joga muito, que estuda muito, sei lá. Se ele tem esse mundo nele, se ele sai, né? Se ele morre, ele vai ficar meio que perdido nessas referências dele. Não tem como ele ir pro futuro, né? Tipo, ver alguma coisa. Ele sempre vai estar limitado naquelas coisas dele. Vai vendo no teatrinho dele. No teatrinho dele, Às vezes a gente falta. Quando a gente fala teatro, a gente precisa do glossário por causa disso, né? O glossário, não sei como chama, tem 2 S ou 1 S.
É Glossar com 2 S, né? Quando a gente fala teatro, ou na verdade, quando a gente fala teatro, a gente está falando de experiências de vida, né? Seria basicamente. Que inclui tempo e espaço. Isso. Tudo inclui. Teatro é todas as experiências que aquele personagem daquele jogo teve sem saber que tem algo por trás dele. Seria tipo, Entendeu? Naruto, um teatro. Sim. Dragon Ball, outro teatro. Os Isso. dois dependem das mesmas essências para existirem. Mas alguns acreditam que Naruto é o mundo, outros acreditam que Dragon Ball é o mundo. E eles não percebem que ambos mundos dependem da mesma estrutura, da mesma coisa para poderem existir. Exatamente. Então não importa que dimensão você vá. Se lá não tem 3 dimensões. Se não tiver 3 dimensões, não tem existência. Não Você tem consegue formalizar nada, fica loucura. Por isso mesmo que quem quiser assistir lá, tem um videozinho, uns gifzinhos, do paradoxo da 4ª dimensão do espaço. Que é meio que a Taurus que é a própria manutenção do espaço-tempo, né? Que a gente acaba não percebendo. Mas se você vê, se você olhar temporal para uma maçã, você vê esse processo. Aí você fala assim, beleza, é uma semente. Mas a semente vai virar uma árvore, que vai virar um fruto, que vai ter várias sementes dentro. Então não significa que essa semente já tem essas sementes dentro, de algum lugar ali como informação. É a mesma coisa do ovo da galinha. É a mesma coisa do ovo da galinha. Eu falo semente porque as pessoas não estão acostumadas. Sim. E mesma coisa, o espermatozoide e o óvulo lá, entendeu? A mesma coisa. É sempre o mesmo processo. Quem vem primeiro? A pessoa fala semente ou a maçã? Semente ou a maçã que vem primeiro? Não tem. Aí fala maçã, porque a semente tá dentro, mas fala, uai, não. Então, entendeu? A semente já não tem informação de o que é ser uma macieira que vai dar uma maçã com semente dentro? Então tem um estudo a semente já sabe o genético, Rupert Sheldrake, quem quiser ver. Então, a vida por si só já mostra esse paradoxo, a gente se protege disso. Ninguém pega uma maçã, caraca. Aí começa a brisar. E brisar. Mas porque, não tem passado nem futuro para a semente. Porque tanto ela carrega todas as anteriores, como ela é a que vai gerar todas as posteriores. Então, ela é o presente. É o aqui agora. É o agora. Pra entender, né? O passado dela é a mesma coisa, o futuro também é a mesma coisa. Sim. Acho que tá ficando esquizofrênico, vamos ler aqui um pouco. Tá muito. Vê se a galera tá entendendo. Tá dando pra entender aí, pessoal? A pergunta do Hélio Couto aí ficou esclarecida, o cara que perguntou, né? Eu acho que ele até comentou depois alguma coisa mais. Porque nós entrou nessa resposta e viajou um monte de coisa, né? Ou seja, viajou no sentido de foi pra vários lados, né? Feito João de Deus. Foi feito João de Deus. O Marley respondeu. Enfim, tem um aqui. É o Fred falando aqui, né? Que antes eu tinha dificuldade de perceber as brisas do Hélio porque o ponto de perspectiva dele abocanha muitas das minhas perguntas. Muitas das minhas perguntas. Ou seja, ele respondia muito. Ele responde muitos, né? Então, aí eu não falei pra ele. Ele transbordar a consciência, ele corresponde muito, que ele tá meio que muito transbordado. Ele tá bem transbordado. A gente sabe, cara, o cara que chega a primeira vez, não viu nenhum conteúdo assim, ele tá despertando, ele chega no aeroporto, velho, a gente sabe a sensação que é. De ficar estando 3 horas lá, eu lembro de eu lavando vasilha em casa, aí botava no tanque pra dar eco, tá ligado, no celular, aí ficava escutando Hélio 3 horas, botava uma vez, meia, 2. Que eu fazia, tudo que eu fazia, eu sempre. Mas então, aí sabe qual é o momento que eu percebi que o Hélio não era o cara mais foda do Brasil? No primeiro vídeo que eu assisti do Bob. Eu também, mano. Quando eu vi o Bob, aí eu peguei. Foda, não é arrogância, velho. Velho, eu falei, caraca, ele tá falando de Lúcifer, velho, vai dar sentido pra essa parada toda, junto com o 7, que era o ponto que eu mais queria descobrir, qual é o segredo do número 7, que é a mesma coisa que pedir a consciência de Cristo na ressonância harmônica, dá no mesmo caminho, que é o 7, é o próprio 7, né? E aí o cara vai conseguir responder isso. Aí ele começou a falar, caraca, velho. Não, velho. Aí eu pensava assim, antes de eu assistir o primeiro vídeo do Bola, eu pensava assim, será como eu vou ser quando eu tiver da idade do Hélio Couto? Não, já pensei também, mano. Eu ficava pensando nisso, cara, mano, se o seu Hélio Couto me ensinou o que ele já sabe. Isso, e ele agora. estudou pra caralho pra chegar nisso que ele sabe. Ele me ensinou, eu tô com tanto ano. Ele tá olhando binariamente linear. Imagina quando eu tiver. Então, mas isso aí também me deu. Foi chocante. Eu percebi que o Bob tinha mais coerência do que ele, acompanhava o conhecimento. Porque, cara, fala sério, diante do Hélio Couto, cabelinho branco e tal, você deu como se o Bob fosse um rapazinho. Foi assim, a sensação que eu tive. Assim, igual a gente tá aqui, né? Sim, a gente também tem esse rapazinho. E eu tô acostumando agora. Aí tipo, você fala, caraca, mano, um velho, tal. Eu tô ficando louco, você pensar. Eu pensei, né? Não é possível, não é possível. Eu comecei a estudar mais, olhar pra ele. Por isso que a humildade é importante. Por isso que